Crê que Deus vai usar a pastora Richelle hoje poderosamente. Dá um glória a Deus. Amém. Hoje está aqui a minha esposa, a pastora Richelle, vai estar trazendo uma palavra de Deus nesse culto da vitória para mim e para a sua vida. Então, vamos estender nossas mãos, vamos estar orando por ela, abençoando a vida dela, declarando que ela vai ser boca de Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a vida da tua filha, Pai. Pai amado, que ela nessa noite venha ser boca do Senhor aqui neste lugar, Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus. Pai amado, que ela venha diminuir, o Senhor venha crescer neste altar aqui, falando com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Deus. Usa ela como uma ferramenta poderosa nessa noite. Assim nós oramos e abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, ela diz... Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos aqui então para mais um culto da vitória. Quem vem aqui hoje receber uma palavra direta do céu, levanta sua mão e glorifica o Senhor. Amém? Sabe, amados, cada vez que a gente vem para a igreja, é a melhor coisa. É o melhor lugar para a gente estar, é o melhor momento. É o melhor você entregar a sua adoração, gratidão ao Senhor. E eu sou muito grata de fazer parte de uma igreja. Eu sou muito feliz de ser uma mulher de Deus, uma mulher que vive os conceitos do Senhor. Eu sou muito grata a Deus pela minha família que o Senhor tem me dado, me deu, meu esposo, os meus filhos, pela minha família, que é a igreja do Senhor. Eu quero dizer para vocês que nada nos vale se nós fôssemos sozinhos aqui nessa terra, né? Nada nos vale, nada. Então a primeira presença que a gente glorifica e exalta é o Senhor, depois as nossas famílias e a nossa terceira família, que é a igreja do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E hoje a gente está falando aqui sobre um culto da vitória. E sabe, amados, a maior vitória que nós temos é quando nós entendemos o que o Senhor requer das nossas vidas, dias após dias. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em João 12. Um único versículo, João 12, 24. E a gente tem falado tanto, né, ao decorrer do ano. No decorrer do ano anterior, nós falávamos sobre unidade, comunhão. Temos falado sobre comunhão, sobre viver a igreja primitiva. E hoje eu trouxe aqui para você entender o que verdadeiramente o Senhor requer de nós. O que é o sentido de cada um aqui e que cada um representa no corpo de Cristo. Então, do João 12, 24, ele nos diz o seguinte: digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, vírgula, se morrer, dará muito fruto. Que palavra tremenda. Aqui diz que Jesus prediz a sua morte. E logo nos versículos anteriores, ali ele fala que o grão de trigo representa Jesus. Se ele não morresse, não teria sentido de nós estarmos aqui hoje frutificando. Você é um fruto do Espírito Santo que se entregou por amor a minha e a tua vida. Então é isso que esse versículo diz: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, fica sozinho. É que nem como o pastor falou sobre uma boa terra. Quando aquela semente é lançada e ela fica em cima do solo, ela não desce, não morre, ela o quê? Não dá fruto.
ela não germina, não é isso? E ali é necessário nós morrermos para que nós venhamos dar muito fruto. E foi isso que Cristo fez. Se Ele se negasse a morrer, Ele não cumpriria o que Ele veio fazer por amor à minha e à tua vida. E o título dessa mensagem hoje é: seja um purê de batata. Diga para o seu amado irmão: seja um purê de batata. Seja um purê. Quem gosta de purê aí, levanta a mão. Eu amo purê. Um purê de batata. E sabe, queridos, aqui o início, ele diz então que se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. E eu quero hoje aqui mostrar para vocês algo tão tremendo. Tão curioso para saber o que tem na caixinha, né? Vocês acham que é o purê? O que temos aqui? Aqui são vocês. Cada um de nós representa uma batata. Olha só a diferença. São iguais? Percebe a diferença? Então aqui somos nós. Temos duas batatas aqui. E aí tem muitas batatas sentadas hoje, amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. Que nós somos, cada um é uma batata, tem a sua forma, seu tamanho e a sua casca. Aqui tem uma casca, essa aqui está fininha, mas tem algumas batatinhas que tem uma casquinha mais grossa, não é? Tem umas batatinhas que elas são mais difíceis de descascar. Quando você vê, você ficou quase sem batata, tirou tanta casca, não é? Então essas aqui somos nós. Cada batata tem sua forma, seu tamanho, sua casca. Mas quando somos cozidos, amassadas, todas perdem a sua individualidade. Se achar uma imagem do purê de batata, coloca aí para mim, por favor. Para você ver a diferença. Aqui você sabe distinguir que essa batata é essa e essa tem uma outra diferença. Você sabe dizer que é essa a batata 1 e a batata 2. Mas quando nós somos aferventados ali, a batata vai no fogo, né? Coloca água para cozinhar, descasca, amassa, elas perdem o quê? A sua individualidade. Não tem mais como você dizer, essa é a batata 1 e essa é a batata 2. Você consegue, num purê, você consegue discernir qual é a batata? Não. E é isso que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Que cada batata tem a sua forma, seu tamanho, sua casca. Mas quando são cozidas, amassadas, todas perdem a sua individualidade e se tornam um só purê, como mostrou na imagem. Um só purê, cremoso, delicioso, maravilhoso. Esse é o purê que o Senhor quer que eu e você sejamos. Assim também nós, no corpo de Cristo, precisamos ser tratados, quebrantados e misturados pelo Espírito Santo. Você tem deixado o Senhor amassar, quebrantar, misturar o seu purê? Tem? Ele quer que nós venhamos dar liberdade a Ele, amados. Então, como eu falei, aqui é uma batata crua. Mas alguém aqui já tentou comer essa batata crua?
Você já comeu uma batata assim? Me fala aí. Você acha que é bom ou é ruim? Vamos interagir. Hoje é um culto da vitória no qual nós vamos interagir, porque quando a gente interage, você entende melhor. Você já comeu batata assim crua? Não. Você acha que é gostoso ou é ruim? Então, ninguém tentou comer a batata crua. Essa batata, quando ela é crua, ela é dura, sem gosto, difícil de mastigar. Assim somos nós quando não deixamos Deus nos tratar. Assim somos nós. Essas batatas durinhas, às vezes insonsas, sem gosto. Quem gosta de comida sem sal, sem gosto? Eu não gosto. Eu gosto de uma comida temperada. Eu gosto de uma comida que eu sinta o sabor. Então, quando nós somos essa batatinha assim, dura, sem gosto e muito difícil de mastigar, né? E o purê não. O purê a gente come e nem sente. Então, quando nós não deixamos o Espírito Santo tratar com nossas vidas, nós estamos exatamente como essa batata aqui. Estamos exatamente como ela. Então, nós somos diferentes. Temperamentos, histórias, dons, fraquezas. Às vezes queremos manter a nossa casca dura, sem deixar Deus nos transformar. Às vezes queremos nos manter casca dura, não deixando Deus trabalhar na nossa vida. E hoje Ele está dizendo o quê? Que Ele quer nos amolecer. Ele quer que você deixe Ele trabalhar você, batata. Por que é que nós nos encontramos muitas das vezes assim, como essas batatas tão duras, cheios de casca, cheio de pontinhos? Algumas têm uns pontinhos que estão até estragando, mas nós não queremos ser essas batatas com defeito. Nós queremos nós não queremos manter casca dura. Nós queremos deixar Deus nos transformar. Diga para o seu irmão: deixa Deus te transformar hoje, batata. Batata, acorda aí. Deixa Deus te transformar. Deixa Ele fazer um purê de você hoje. Diga para Ele, hoje é para você interagir, que é um culto da vitória, na qual nós estamos aqui para aprender mais do que Deus requer de nós. E para nós sermos esses purês, tem alguns pontos, querido. Alguns pontos que nós precisamos para nos tornar um purê. Não tem como a batata se descascar sozinho e ir para o fogo, do fogo ela própria se amassar, ela fazer todo o trâmite ali para se tornar purê. Então há processos. E na nossa vida não é diferente. Você, como hoje eu vou falar muito a palavra batata. Porque é para você sair daqui hoje e chegar na sua casa e pegar o saco de batata. E você vai entender, cada vez que você olhar para aquele saco, que ali tem várias batatas que representam você e seus irmãos. Cada um com seu jeito forma, algumas com umas pintinhas, outras sem pintinha, outras mais branquinhas, outras de outra cor. Tem até batata rosa, né? No sul tem batata rosa. Então, o primeiro ponto, se você quer anotar para entender, para aprender algo hoje aqui do Senhor, que vai ser muito valioso. Primeiro ponto, precisamos o fogo do cozimento. O fogo do cozimento. Para que nós venhamos nos tornar um purê.
nós precisamos colocar a água no fogo. E o fogo é o quê? As provas da nossa vida. São as provas. Essa é o primeiro ponto para você entender que quando você está num processo de ser um purê, você vai precisar passar pelo fogo do cozimento, que são as provas. A batata só amolece quando passa pela água quente. Enquanto ela não passa pela fervura, ela continua o quê? Dura. Quantos aqui hoje querem passar por essa água quente? Eu tenho passado um bocado de água quente aí. Mas eu louvo a Deus que eu estou sendo cozida, que eu estou sendo preparada. Então aqui nos fala que a batata então só amolece quando passa pela água quente, que são essas provas. Nós também só amolecemos quando passamos pelas provas, pelas lutas, pelas dificuldades. Então quando uma pessoa que passou por uma doença, que passou por uma crise financeira, uma crise de depressão, que passou, mas ela saiu mais humilde, mais dependente de Deus. Ela saiu mais dependente de Deus. Muitos falam, por que a gente tem que passar por tantas provas? É exatamente o que está dizendo aqui, que são essas provas que amolecem a nosso coração. Porque quando você está no auge, querido, sabe o nível, ele sobe o nível da nossa soberba, do nosso orgulho, da vaidade. E a gente não quer descer, como foi dito no domingo aqui. Parece que estamos com a coluna travada, né? Que não consegue o que descer. E por que é que precisamos passar pelo fogo do cozimento, as provas? Para que você venha ter um coração amolecido pelo Senhor. Para que você valorize cada momento, cada dificuldade que você está sendo forjado, lapidado. Então nós também só amolecemos quando passamos por essas provas, por dificuldades. Porque senão a gente se acha bom demais. A gente começa a se sentir demais, é ou não é? Fala sério, é só eu que já me senti muito. Teve momentos que todo tempo eu falo ao Senhor que Ele me preserve com humildade, para que eu esteja pronta para que Ele derrame mais, eu esteja humilde para receber aquilo que o Senhor tem. E aqui, quando uma pessoa ela passa por esse fogo, que são as provas, amados, ela sai valorizando mais. Isso é verdade. Eu vi um testemunho de uma mulher que eu conheci lá no sul. Na verdade, ela até trabalhou comigo. E essa mulher, ela tratava as pessoas com tanta arrogância. E chegava aquelas pessoas doentes naquele lugar que na época eu trabalhava com médico, com dentista. E ali aquela pessoa tratava com tanta arrogância às vezes o outro. Até um dia que ela foi acometida de um câncer. E pessoas ali às vezes chegavam implorando, eu preciso muito dessa consulta. Não, hoje não, daqui a 2 meses, 1 mês e tal. A pessoa num estado crítico e aquela pessoa não se compadecia da dor do outro. Até que ela teve que ser amassada. Ela foi para o fogo do cozimento, da prova. Falava de Jesus. Sei lá, se Jesus é algo bem distante. Que bom que você tem o Jesus.
até o dia que ela foi acometida de algo. Como foi dito aqui, que nós só se amolecemos quando nós passamos prova. E eu lembro que naquele dia que ela teve o diagnóstico, ela falou comigo, disse, ora por mim, eu estou nessa situação e tudo mais, e contou ali, tive aquele momento com essa pessoa, e eu pude ver notório a diferença daquela mulher a partir do momento que ela estava passando pelo fogo do cozimento, pela prova, que ela foi diagnosticada, que ela ficou desesperada. Ela se colocou no lugar daquele que chegava desesperado. Todos os dias tinha um caso. E ali ela foi e se compadeceu do outro. Ela dava um jeito de colocar um encaixe na agenda. Ela falava com mais educação com o próximo. Mas aqui diz o quê? Que ela entendeu que ela tinha uma dependência de Deus. Que por mais boa que ela se achava, ou que muitas vezes nós nos achamos também, nós quando temos uma gripe, é ou não é? A gente se sente o quê? Enfraquecidos, sem força, dependendo de quê? Do outro. Para o quê? Nos ajudar, dependendo de Deus primeiramente, mas do outro para nos ajudar. Então o que eu quero dizer? Que através disso, ela saiu mais humilde, ela teve um crescimento, ela teve um amadurecimento. E é isso que Deus faz comigo e com você. Segundo ponto, amassar. O purê, para ser feito, ele tem que o quê? Amassar, né? Com garfinho, com algo, aquele negocinho de amassar, de espremer a batata, não é assim? A nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos passar pelo amassar, pelo quebrantamento. Precisamos passar, queridos. Sabe por quê? Porque se nós não passar pelo segundo processo, que é amassar, ser quebrantado, batata só vira purê quando ela é o quê? Amassada. Ela só se torna um purê quando ela é amassada. E esse processo de quebrantamento, de abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, ele só acontece quando você tem o quê? Um tempo a sós com Deus. Um tempo de discipulado, queridos. Você que faz parte aqui da igreja, nós temos o discipulado 1 a 1, aonde tem sido bênção para quem tem vivido isso. Que gera o que? O processo de aquebrantamento, de abrir mão do orgulho. Porque muitas das vezes a gente chega assim, cheios de convicções, uma batata cheia de casca, não lapidada, que não quer deixar ser amassada. Mas o Senhor quer nos ensinar que para nós vivermos grandes coisas que o Senhor quer derramar sobre nossas vidas, nós precisamos passar pelo processo de quebrantamento, de ser amassado. Talvez você esteja passando por um momento de estar sendo amassado. Nossa, como amassar dói, né? É ou não é? Quantas vezes a gente passa numa situação difícil e diz, meu Deus, o Senhor está me amassando aqui com força. Eu passei por isso. E foi no discipulado que eu fui tratada. Foi no discipulado que eu fui confrontada, que eu fui moldada, que eu tive ajuda de sair daquilo que eu estava convicta para romper barreiras que eu não conseguia deixar ninguém mexer em mim. Eu continuava uma única batata. Eu era só essa batata. E ela já estava cheia de pontos aqui, ó, de estragado. Sabe por quê? Porque se você deixar muito tempo essa batata
fora da geladeira. Ela vai dar o pontinho, vai mofar e ela vai o quê? Apodrecendo o resto da batata. E sabe como é que isso não acontece? Quando nós nos permitimos ser amassados no processo de quebrantamento, no processo de abrir mão do nosso orgulho, daquilo que nós lá dentro é vaidade. É nesse momento que entra o discipulado, somos tratados, confrontados, moldados para perder o quê? O formato individualista. Nós precisamos, para aqueles que querem ser mais do que vencedores e viver algo diferente aqui, você vai precisar ser moldado para perder o individualismo e ganharmos a forma de Cristo. Forma de Cristo, como foi dito no início do versículo, que Ele morreu por amor a nós. Ele se entregou, Ele se permitiu. E é isso que nós precisamos. Passar por esse processo. Abrir mão do orgulho. Aceitar as correções. Viver com humildade, querido. Sabe, a palavra diz que o Senhor abate o soberbo e exalta quem? Os humildes. Às vezes tem processo na nossa vida que nós vivemos girando no mesmo lugar, porque nós continuamos soberbos, não nos deixando ser amassados. Continuamos ainda na fase de não ter quebrantamento. Você não se permite que ninguém te ajude a amassar aquela área que você sabe que aquilo não agrada ao Senhor. Todos nós temos uma área, sabia? Que temos dificuldade de sermos amalgados, né? Amassados, é ou não é? Eu tenho, e eu não tenho vergonha de dizer que eu luto através ali de confessar aquilo que está me trazendo essa dificuldade de aceitar a direção, de aceitar essa correção, de ser humilde para receber uma direção. Então, quando um líder, seja, o líder aqui não é só o pastor, querido. Você tem líder de célula, líder de Shequilá, você tem líder de ministério. E às vezes o líder diz assim, fulano, faça dessa forma. E você fica furioso. Porque você ainda não passou no processo de ser amassado. Não se deixou ser amassado. E aqui diz que nós só temos duas opções. Ficar ofendidos ou deixar Deus nos moldar. Sabe, amados, eu quero te dizer uma coisa com muita convicção e certeza. Sabe qual tem sido o maior índice de destruição nas igrejas? Quando as pessoas, elas vivem focadas em viverem ofendidas umas com as outras. Às vezes você chega numa portaria, você nem sabe se aquele irmão não teve um dia ruim, mas você já começa, que nem no vídeo de terça-feira, a falar coisas que nem sabe. O fulano virou a cara para mim, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí tu fica ali com ofensa com o outro por algo que você nem sabe. E às vezes é assim, numa correção, numa direção. Você é direcionado para algo que talvez não era o que você pretendia. E você talvez ficou ofendido. Ou talvez você se deixa moldar e avançar para o próximo degrau. Sabe por quê? Porque ser amassado dói. Mas é assim que Deus tira de nós a forma dura do nosso ego. É assim.
Todos nós temos o ego e o superego, que nós levamos a nossa convicção lá nas alturas. E sabe como é que a gente consegue discernir as coisas espirituais? Quando você deixa esse ego ser amassado. Quando você não leva tudo para o lado de ofensa, mas quando você diz, não, realmente, isso faz parte do processo. Eu quero ser amassado, porque daqui eu vou ser extraído. Para nós sermos ali, tem o azeite de oliva, é muito caro ou não é? O azeite de oliva original é bem caro, né? Mas quando aquelas azeitonas estão lá, elas têm que ser o quê? Amassada para sair o quê? Para sair aquele óleo caríssimo. E por que que a gente acha que Deus também não vai te amassar assim? Para extrair de você esse óleo precioso que tem aí dentro de você? Se permita, querido, a viver, deixa ser amassado, que nem está dizendo dói, dói. Mas dói com força. Tu ser amassado dói. Eu vou dizer porque eu passei várias experiências que eu olhava e dizia assim, meu Deus, engolindo o meu ego, engolindo espírito de ofensa, querendo dar resposta, querendo virar as costas, dizer eu não quero mais me tornar purê coisa nenhuma, eu quero ser essa batata aqui sozinha. Eu quero ser essa batata única. Na minha casa, onde eu estiver, eu não quero ninguém na minha volta. Eu não quero esse negócio de purê, misturança de purê, não. Eu quero viver a batata. Vivi por anos assim. Batatinha, sozinha. Mal conseguia meu marido me suportar. Porque eu não queria me deixar ser amassada. Sabe, quando você não deixa descascar, passar pelo processo do fogo, do cozimento, amassar, amados, você nunca vai viver um purê de batata. Você nunca vai viver o corpo todo de Cristo, porque você quer continuar do mesmo jeito, sem deixar Deus te lapidar. Não é o pastor que te lapida, querido. É a própria palavra que diz aqui, ó. Se você não morrer, o que foi que disse no início? Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, tem que morrer. Tem que deixar descascar. Tem que deixar amassar. Para que você, que nem ele disse aqui, ó. Se não cair na terra e não morrer, continuará ele o quê? Sozinho. Não vai dar os frutos que o Senhor quer derramar através de ti. Sabe, vivi muito tempo assim como essa batata. Até que um dia eu cheguei ao entendimento, eu preciso ser amassada. Eu preciso me permitir ser amalgada mesmo. Eu ficava furiosa porque o meu ego era muito elevado. E eu não aceitava por tantas coisas que eu já tinha passado. Mas eu entendi que aquele dia o Senhor estava mudando a minha história. Estava mudando o meu trajeto. Ele estava mudando o meu proceder. Estava me amassando, estava doendo. Mas foi assim que Deus tirou de mim esse ego, esse equivocada, sempre queria dar resposta. O que isso ia me ajudar, querido? Eu era a primeira a estar na porta da igreja para ir embora. A solitária aqui, ó. Era essa. Porque eu tinha o espírito de ofensa. Um falou comigo assim, eu não quero saber, não vou virar purê nenhum, estou indo. E deixava para trás os processos que era o próprio Deus que estava permitindo para que eu viesse descer na casa do oleiro. E quando eu entendi
nós vamos pular por terceiro ponto. Para você que quer virar a chave da sua vida hoje. Que quer sair desse estágio de batata solitária para virar um purê. O terceiro ponto, unidade e serviço. Quando nós viramos purê, já não existe a batata 1 e a batata 2. Não existe mais, você não sabe dizer se é o Luiz, se é o Erivelto, se é o pastor, se é a irmã Núbia, se é a irmã Cida. Ninguém sabe dizer quando está junto, misturado, amalgado, amassadinho, cremoso, temperado. Ninguém vai saber qual é a batatinha que está ali. E sabe, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a sair da zona solitária. Eu digo, bom, agora eu vou descobrir o processo que vai me levar a viver o purê. Que foi o quê? Quando eu virei purê, já não existia mais eu, já não existia mais fulano, beltrano, existia nós. Existia nós. Nunca era no singular, era sempre no plural. Nós. O que nós vamos fazer? Como vai ser? Como nós vamos resolver? Sabe, queridos, assim às vezes é dentro do teu lar. Tudo é eu. Eu decidi que vai ser assim. Ei, hoje o almoço é esse. Não é nós. E aí, como é que vai ser? O que nós vamos comer hoje? O que nós vamos fazer hoje, família? O que nós vamos fazer hoje, equipe de liderança? Equipe de Shequilar? Porque nós estamos saindo do ponto de uma batata para virar o purê pronto, a unidade, o serviço. Quando viramos purê, já não existe eu, mas existe nós. O purê representa a unidade de Cristo, do corpo de Cristo. Efésios 4, do 4 ao 6. Abra sua Bíblia. Efésios 4, do versículo 4 ao 6. Eu vou pedir que o Zeca bote aqui para mim, por favor. Efésios 4, do 4 ao 6. Ele fala sobre a unidade do corpo. Essa unidade do corpo. Deixa eu abrir aqui. Enquanto ele abre aí. Então, o purê ele é mais saboroso com tempero. Quando deixamos o Espírito Santo temperar a nossa vida. Quem achou aí? Lê em voz alta para mim, por favor, Efésios. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tem alguém sozinho aqui? Não. É todos, é nós. Não tem sozinho, é nós. É a unidade do corpo. É a unidade do corpo de Cristo. Então, por ele é mais saboroso quando tem tempero. Quando deixamos o Espírito Santo temperar a nossa vida, nos tornamos mais úteis, mais amorosos, mais servos. E é verdade. Sabe? Às vezes a gente vem com a nossa bagagem solitária, amarga, ruim. Sabe? De nós, todos aqui têm uma história, amados. Todos nós temos alguma área da nossa vida que nos doeu e que nós nos protegemos e não queremos viver o corpo de Cristo. Não queremos ter esse purê temperado pelo Espírito Santo.
Mas quando nós viemos para a presença do Senhor, para viver a unidade do corpo de Cristo, sendo um, como Ele foi, tudo muda. Quando você vem servir, você vem com alegria. Quando você está ali, você se sente útil, você se sente parte do corpo. Você não se sente excluído, você se sente o quê? Inserido. É assim quando nós deixamos o Espírito Santo temperar o nosso purê. Então, uma célula, uma igreja com unidade, só faz diferença quando cada um deixa de viver para si e se une em amor. Sabe, queridos, você vai ter uma Shequilar que você tem gostinho de quero mais quando você deixar descer uma batatinha sozinha. Porque quando você está num saco de batata, você sabe distinguir da tua Shequilar. Ali está o João Vitor, ali está o Denilson, ali está o Orivelto, ali está o Luiz, está o George, está as meninas. Cada um, você consegue distinguir cada batata naquele saco, falar exatamente como ela é. Mas quando essa Shequilar se tornar um purê, você não vai mais saber qual é qual, porque vocês estão unidos, juntos, somando, fazendo acontecer, fazendo a diferença, que é o que ele está dizendo. Quando nós conseguimos viver essa unidade, nós vamos fazer diferença quando cada um deixar de viver para si próprio, para se unir em amor, da obra, do reino de Deus. A tua Shequilar vai ser tão maravilhosa. Sabe aquela Shequilar que você não quer ir embora? Aquela Shequilar que toda vez que chega amanhã, quarta-feira, eu quero estar na Shequilar. Eu sou a primeira a chegar e o último a sair, porque eu vivo essa unidade de purê de batata. Mas quando nós estamos uma única batata, cheia de casca, cheia de defeito, cheia de coisa, você não consegue estar inserido numa Shequilar. Você não quer fazer parte, você não quer interagir. Na igreja a mesma coisa. Porque você não vive um purê. Você vive solitária, como a nossa amiga aqui, Batatinha. Entendeu? Então, você é uma batata inteira ou já deixou Deus transformar em purê? Pergunta para essa pessoa bonita do seu lado. Você está uma batata inteira ou deixou Deus te transformar em purê? É para falar mesmo, é para sacudir. Você é uma batata ou você tem sido um purê? O que é que nós queremos ser? Batata ou purê? Batata ou purê? O que nós queremos ser? Então, o Senhor quer te despertar para viver uma igreja com uma atmosfera de purê de batata. É a coisa mais maravilhosa. Quando um falta, o outro sente falta, diz: o que foi, meu querido? Por que você não está aqui? Você está fazendo falta no nosso corpo de Cristo. Você é tão importante, você é tão especial. Isso é purê. Mas a batata não. Não vem, fica aí mesmo, batata guardada. Mas nós decidimos ser purê. Está disposto a passar pelo fogo, está disposto a ser amassado e perder a sua casca dura. Se está essa casca dura, essa batata que está com a casca dura, hoje é noite de você ser descascado pelo Espírito Santo. Hoje é noite de você se deixar amassar por Espírito Santo, que quer te fazer com o sorriso mais lindo dessa igreja, com a atmosfera que flui. Quando você chega, aquela atmosfera de purê exala aquele cheiro maravilhoso de manteiga, oh glória.
Amém? Por quê? Porque você está disposto a passar pelo cozimento, pelos processos, passar pelo processo de ser amassado e morrer, que nem falou o versículo, que precisava ele morrer para ele não continuar só. Precisava o próprio Cristo para que você hoje fosse os frutos que o Senhor deixou. E então, somente assim você vai poder servir, alimentar e edificar outros, como Cristo fez. Se Ele não se deixasse morrer, você não estaria aqui hoje. Você não seria esse purê. Você não seria essa batatinha que vai se tornar um purê nessa noite. Então, somente assim podemos servir, alimentar e edificar outros. Deus não quer apenas crente, batata, isolado. Ele não quer crente, batata, isolado, não. Ele não te quer sozinho na tua casa. Ele não te quer excluído numa shequilar. Ele não te quer na igreja sem você fazer parte do corpo de Cristo. Ele não te quer assim. Se hoje você se encontra como uma batata, sozinha, cheio de casca, cheio de coisas, não tem deixado, eu quero te fazer um convite nessa noite. Deixa o Espírito Santo te amassar. Deixa você morrer para você mesmo e deixar o Espírito Santo viver em você. Deixa Ele viver em você. Então não queremos ser crentes batatas, isolados, mas um povo unido, quebrantado, cheio do Espírito Santo, um purê que alimenta a multidão. Eu quero alimentar a multidão, eu quero ser boca de Deus, eu quero fazer diferença no meio da minha igreja, eu quero fazer diferença na minha shequilar, eu quero fazer diferença até no lugar que eu chegar no mercado, seja onde eu estiver. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um purê que vai alimentar pessoas. O mundo está faminto de amor, esperança e graça. E nós só podemos oferecer isso se nós estivermos unidos e quebrantados. Somente assim você vai conseguir viver isso. Não tem como você querer trazer essas pessoas, essa multidão que o Senhor quer que você cuide, que você tempere, se você não se permitiu passar pelos processos que nós falamos. Então, quero que você se coloque de pé nessa noite. Se você está disposto a deixar Deus tirar a sua casca dura, passar pelo fogo e ser amassado para se tornar um purê que alimenta muitos. Precisamos ser amassados, misturados, fervidos, cheios da palavra, da oração, até nos tornarmos um só povo, uma só fé e um só coração. E para você que quer viver hoje, diz: olha, pastora, eu ainda me encontro como uma batata, cheia de casca, cheia de ego, cheio de convicção, cheio de mim mesmo. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e você vai começar a orar. E você vai dizer: Senhor, eu não quero mais viver esse processo de viver sozinha, de viver amarga, de viver desconfiada, de não viver tudo aquilo que o Senhor quer no meu ministério, naquilo que o Senhor me chamou. Eu quero deixar o Senhor tirar a minha casca, eu quero me deixar passar pelo fogo, eu quero me deixar ser cozinhado por Ti. Me esvazia de mim mesmo, das minhas convicções, dos meus achômetros, de tudo que me impede
impede de viver um purê com a minha família. Às vezes tem pessoas que estão no mesmo lugar, dentro da sua casa, mas vive cada um seu momento, não vive purê, vive cada um batata, não se amalga, não se mistura. E o Senhor hoje quer quebrar todas as cadeias de batata única, isolada. Ele quer que você seja curado nessa noite, para que você venha viver um purê delicioso dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, que as pessoas tenham o prazer de estar com você, de você viver a verdadeira unidade. A verdadeira unidade que o Senhor quer derramar sobre a igreja nessa noite. A verdadeira unidade, ela se encontra em deixarmos de ser batatas sozinhas, que não se permitem, estão cheias do próprio ego, não suportam a fraqueza do outro, não se permite se amoldar o ambiente naquele momento, para suportar-vos uns aos outros. A palavra nos diz, suportai-vos uns aos outros. Eu não faço parte de uma Shequilar, porque eu não suporto a voz daquele irmão, eu não gosto da cara daquele fulano, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque eu quero continuar batata. Mas o Senhor te diz nessa noite, eu não te fiz para ser batata isolada, eu te fiz para ser purê, amalgado, amassado, transformado. É isso que eu tenho para ti, e é nisso que o Senhor quer te transformar nessa noite, para virar um purê na presença dEle, amassado, misturado e se tornando um purê para alimentar muitas vidas. Porque uma batata consegue alimentar uma pessoa às vezes, mas um purê alimenta muitas pessoas. E você nessa noite, que toma posse de ser um purê de batata, aplauda o Senhor agora e glorifique a Ele. Diga para esse irmão, essa irmã que está do seu lado, hoje você sai daqui um purê. E o vídeo vai passar para você entender o que Deus quer fazer nessa igreja. É para que você viva essa verdadeira unidade. Veja o que o Senhor quer que você seja. Olha o líder de Shequilar aí, ó. Então temos que ser um. João 17:20 diz, minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, e o Pai como tu está em mim e eu em ti. É isso que o Senhor quer, que eles também sejam
e estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se o próprio Deus quis que nós sejamos um, para que o mundo creia que Ele nos enviou, você não pode permanecer uma batata, mas você tem que se permitir a ser um grande purê na presença do Espírito Santo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.